Olá, boa noite, sejam todas as pessoas bem-vindas ao Sesc Pinheiros. Bom, a gente vai começar aqui mais uma edição do Sempre um Papo. Sempre um Papo, imagino que todo mundo já conheça, é um projeto longevo, já muitos anos de história, que surgiu lá em Minas Gerais e tem uma parceria com o Sesc já de vários anos, né? E a gente está com essa proposta que é de promover os encontros que nos ajudam a pensar um mundo de um jeito mais atento e mais humano, né? Então, esse ciclo ele começou tratando dessa conexão do meio ambiente, trazendo novas formas de olhar para a sustentabilidade e os ciclos da natureza. Hoje é o último encontro do ciclo que a gente iniciou em outubro de 2024. Foram 6 encontros aqui no Sesc Pinheiros. E essas foram conversas que propuseram, né, uma repensar das nossas relações com o planeta e com tudo que nos sustenta. No encontro de hoje, a gente vai falar sobre diálogos entre conhecimentos científicos e saberes tradicionais. E temos a alegria de receber 2 pessoas incríveis para essa troca. Fernando Gabeira, que é jornalista, escritor e comentarista. Ele já lançou 10 livros, entre eles O que é isso, companheiro? Começou no Jornal do Brasil, foi preso durante a ditadura em 1970, passou por países como Chile, Suécia e Itália durante o exílio. Ele foi deputado federal, candidato ao governo do Rio e sempre trouxe para o debate temas como liberdades individuais, meio ambiente e os caminhos da democracia. Elisângela Baré é uma mulher indígena da etnia Baré, artesã, professora, liderança e pesquisadora. Ela nasceu na terra indígena Quequé Marabitanas, no Amazonas, e é formada em Sociologia pela Universidade Federal do Amazonas. Ela já coordenou organizações indígenas, atuou no enfrentamento à pandemia e ganhou prêmio no podcast jornalístico pela Rádio Sumaúma. Hoje ela é doutoranda em saúde pública na USP e segue trabalhando na valorização dos saberes tradicionais. Então, para esse bate-papo, a gente conta com a mediação da Semaia Oliveira, que é uma jornalista e escritora, cofundadora do portal Nós Mulheres da Periferia, e que tem uma trajetória potente, sempre colocando em pauta as desigualdades sociais e as vozes das mulheres negras. Uma presença mais do que especial para enriquecer esse nosso encontro aqui, né? Então, a gente deseja uma boa experiência para todos essa noite e a gente convidou nossos convidados aqui para o palco. Obrigado. Olá, gente. Boa noite. Muito feliz de estar aqui hoje para mais um Sempre um Papo. Uma pena que a gente está chegando ao final. Foram 6 encontros muito enriquecedores, muito felizes. Aproveito para agradecer o pessoal da equipe do Sempre um Papo, Afonso, Sesc, é sempre uma honra e foi uma alegria, de verdade. Eu acho que a gente vai encerrar hoje com uma bela conversa, com chave de ouro. E o nosso tema, para a gente continuar falando dessa importância da gente entrar com urgência num processo de adaptação, é um diálogo entre os saberes que a gente pode chamar aqui de científicos e saberes tradicionais, que também têm a sua própria ciência. Então, o que a gente combinou ali atrás é o seguinte: o nosso tema é esse, diálogos entre conhecimentos científicos e saberes tradicionais. Eu vou me dirigir agora para o Gabeira, que vai fazer uma primeira explanação de 15 minutos. Depois, a Elisângela Baré vai fazer mais uma explanação de 15 minutos. A gente segue o jogo e, nas nossas últimas meia hora, a gente abre para que vocês também possam conversar com a gente, tá bom? Pode ser assim? Então, obrigada. Vamos lá para mais um período de aprendizado. Por favor, Gabeira. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Elisângela. Boa noite para você. Boa noite a todos. Esse tema me interessou muito quando me foi apresentado, porque é um tema que está ligado um pouco à minha atividade. Foi ligado um pouco à minha atividade como político, né? Em determinado momento eu vou dizer onde e por quê, mas é um tema também que, no meu entender, nos ajuda a compreender a história do Brasil. Na verdade, a história do Brasil foi, durante muito tempo, e é durante muito tempo, um diálogo entre a sabedoria
científica, por assim dizer, e os conhecimentos tradicionais. E a verdade é que esse encontro da sabedoria científica com os conhecimentos profissionais acabou resultando numa vantagem muito grande para um dos polos, exatamente o polo chamado científico. E criou, assim, cunhou até um termo que ajuda muito a entender esse processo, que é a biopirataria. Não é? Olhando a história do Brasil, a gente vê que, desde o primórdio, né, o próprio nome do Brasil é a história do pau-brasil levado para fora do país em grande quantidade. Não é? Já é uma, digamos assim, uma exploração biológica do país, né, levando o pau-brasil. Quando nós avançamos um pouco para o século XIX e vemos o ciclo da borracha no Amazonas, o ciclo da borracha no Brasil mesmo, nós vemos que ali também nós somos vítimas de uma biopirataria importantíssima. O Brasil, que dominava a produção da borracha mundialmente, de repente observou, sentiu que as sementes estavam sendo roubadas. E as sementes roubadas foram enviadas para a Ásia, onde começou também uma produção maciça de borracha e até suplantou a produção brasileira. Nós tivemos, ao longo desses anos, né, quando o Brasil entra no período mais atento à ecologia, valorizando um pouco mais as comunidades indígenas, nós começamos também a conversar um pouco sobre isso. Né? Será que é possível fazer alguma coisa? Como é que nós protegemos o conhecimento das populações indígenas dessa exploração? E isso apareceu já em termos internacionais. Uma compreensão na Convenção de Biodiversidade, em 1992, uma compreensão de que o processo precisava ser regulamentado. Que se a indústria farmacêutica ou se os cientistas quisessem pesquisar e aproveitar não só as sementes, as plantas, mas o conhecimento tradicional, eles teriam primeiro que informar aos interessados. E, em segundo lugar, teriam que recompensá-los pela sua colaboração, pelos seus direitos autorais. Isso houve um avanço em 1992. Depois, em 2005, em Nagoya, uma cidade japonesa, foi então escrito um protocolo que também fortalece essa situação, fortalece esses dois elementos: a informação prévia e clara e o compartilhamento dos resultados materiais da pesquisa e do trabalho. Mas a gente, no Brasil, passou e continua passando por inúmeras situações em que nós precisamos nos defender, no sentido de que nos defender é defender a sabedoria das comunidades tradicionais contra o avanço, não é? Dessas indústrias, desses pesquisadores, que, em última análise, acabam trabalhando para a indústria. Não é? Um tipo de indústria mais comum, farmacêutica, a indústria de beleza, né, cosmética, mas eles acabam trabalhando para a indústria. Então, nós tivemos também, na nossa economia, problemas sérios. Por exemplo, o açaí. Eu acho que todos aqui conhecem o açaí, né, que é algo bastante comum no Pará, difundido no Brasil inteiro. E o açaí, por exemplo, foi levado por uma empresa japonesa e se chamava açaí lá. Então, foi necessária uma batalha judicial para que esse açaí não estivesse dominado, porque eles não só tinham a propriedade, passaram a ter a propriedade. Não é? Quando eles passam a ter a propriedade de uma substância que pertence às comunidades tradicionais, é um problema para as comunidades tradicionais, porque, segundo a legislação mundial, os conhecimentos orais
aquilo que é falado, que é transmitido de geração para geração, não é reconhecido na hora de reconhecer uma patente. Esses conhecimentos orais não existem praticamente, legalmente. Então, para essas comunidades indígenas, o primeiro problema é esse. O produto que ela descobre, às vezes, fica raro. Ela não é reconhecido e, às vezes, se ela quiser usar, ela vai ter que pagar a patente àqueles que exploraram e, de uma certa maneira, legalizaram a patente. Então, isso é um problema. Mas não para aí, entende? Quer dizer, essa história do açaí é bastante comum. Tivemos uma briga no Japão, houve também uma briga na Califórnia, onde o açaí brasileiro era tratado como se fosse um produto deles, que eles tinham levado para lá e tinham a patente daquele produto. Da mesma maneira, há coisas que ainda existem hoje, por exemplo, que são comuns, o caso da estévia. A estévia é um adoçante muito potente, que é usado como alternativa para o açúcar. E a estévia vem de uma planta que os guaranis desenvolveram. Então, os guaranis perderam o controle dessa planta, ela passa a ser usada industrialmente, e eles que descobriram a função adoçante dessa planta não têm mais acesso a nada. Não é? E, mais ainda, em certos momentos, a exploração é tão específica, tão difícil, que ela vai até ao fato deles procurarem o sangue dos índios. Tá? O caso dos Yanomamis é sério. Houve um grupo de pesquisadores americanos que levou 3.000 amostras de sangue Yanomami. Então, houve uma luta também feita pelo Brasil para recuperar esse sangue dos Estados Unidos. O sangue voltou. O Davi Yanomami, de vez em quando, fala sobre isso. O sangue voltou e eles puderam, inclusive, dar ao sangue deles o tratamento, o ritual que eles dariam, enterrar com honras, não sei o quê. Mas eles queriam buscar no sangue indígena algumas propriedades, por causa naturalmente, que existe uma unidade genética ali entre os índios Yanomamis, certamente, e eles queriam descobrir uma série de qualidades e potenciais que eles poderiam transformar em remédios, em tratamento e tal, com base no sangue Yanomami, mas sem que os Yanomamis soubessem que eles estavam sendo objeto de uma pesquisa internacional dessa natureza. Portanto, é um tema muito importante. Eu me lembro que, quando deputado federal, havia uma empresa suíça de grande dimensão chamada Novartis, e essa empresa teve uma possibilidade de fazer pesquisas na Amazônia, bioprospectar a Amazônia em busca de substâncias de plantas, de princípios ativos que ela deveria usar como remédio. E nós tivemos que entrar no meio do caminho, porque a população amazônica não foi consultada. E não havia, dentro desse protocolo de pesquisa, nenhuma indicação de que eles reconheceriam os direitos autorais das pessoas e, mais ainda, de que compensariam essas pessoas com uma parte do lucro, uma vez que isso também era real. Então, em função desses acontecimentos, o Brasil evoluiu já. Eu não era mais deputado, nós tínhamos deixado vários debates e várias propostas sobre isso. O Brasil, em 2015, aprova sua primeira lei de proteção do conhecimento não só das plantas brasileiras, mas também do conhecimento das populações tradicionais. E isso foi digamos assim, uma cadeia também. O Peru, um pouco antes, o Peru também aprovou uma lei dessa natureza, e a Índia, por causa do trabalho de uma moça que esteve no Brasil algumas vezes, nós tivemos com ela, Vandana Shiva, a Índia também começou a trabalhar nesse campo, e a Índia fez uma coisa mais avançada ainda.
ela fez um livro de registro de toda a sabedoria indígena, toda a sabedoria nativa que estava nesse livro, nesse grande livro. E isso é reconhecido lá como propriedade intelectual. Então, a Índia também deu um passo muito importante. Mas o tema continua a ser discutido, porque as situações continuam a existir, não é? E eu trouxe essas reflexões aqui para mostrar que é uma luta permanente. Desde o nascimento do país até hoje, a gente está tentando proteger ou a mata, ou as plantas, ou os princípios ativos descobertos pelos índios e até o sangue dos indígenas, que passa a ser um objeto de pesquisa, de prospecção. Muito obrigada. Agora eu quero convidar a Elisângela Baré para também fazer a sua primeira explanação sobre o tema, por favor. Poranga Pituna, boa noite a todos e a todas. Então, eu sou Elisângela, eu sou do povo Baré, e eu sou da terra indígena Quaquamarabitana, fronteira Colômbia e Venezuela. Então, eu sou da Tríplice. E, como bem disse, falar sobre as ciências indígenas, né? Então, ela é uma luta, né, muito para nós, porque, em virtude que nossas ciências elas estão na oralidade, né? Então, como eu coloco muito, né, que nós, mulheres, principalmente as mulheres, elas têm muitos cestos de conhecimento. Nossos cestos de conhecimento são diversos. Tem o cesto das plantas, tem os cestos das sementes, tem os cestos que cuida só das árvores. E aí, todo esse nosso conhecimento que está na oralidade, quem sabe ler e escrever, escreve isso, o que a gente está falando, né? Ele vê o modo que a gente prepara e eles levam, né? Então, eles levam e depois, como a gente fala, né, fazem estudo, né, e voltam a vender, porque o mundo hoje é o mundo do capitalismo. Então, tudo o que a sociedade não indígena vê, para ele é dinheiro. Agora, para nós indígenas, tudo o que a gente tem ao nosso redor é vida. Tudo o que a gente tem ao redor é o nosso cuidado, é o nosso resguardo, né? Então, a floresta, o rio, né, a mata, elas são nossos cuidados, né? Elas são os que nos resguardam, né? Por exemplo, durante a Covid-19, nós tivemos uma parenta nossa que fez um estudo mostrando que nós, indígenas, já tínhamos contato com o coronavírus, porque a gente comia muita caça, né? Então, ela estudou, né? Ela fez todo um teste, né? Tirou nosso sangue para ver, e, de fato, a gente já tinha. Então, nosso corpo, né, mostra que o que a gente come, né? Então, o nosso corpo ele se torna mais forte do que um corpo que mora na cidade, né? Porque quem mora na cidade come muita comida, né, que não é mais uma comida orgânica, né, que é uma comida que é industrializada, uma comida que mata, uma comida que envenena você, né? Então, nossa comida, como povos indígenas, ele é muito voltado, né, ao nosso modo, né, o nosso sistema agrícola tradicional do Rio Negro, né? Então, as nossas ciências indígenas é o nosso sistema agrícola. E hoje a gente luta, né, para que o nosso plano de gestão territorial ambiental também possa ser uma ferramenta de proteção, né? Então, porque a gente tem os nossos protocolos de consulta, né? Então, a gente vem nesses espaços hoje, né, com esse intuito. Nós, como pesquisadores indígenas que falam o português, que rabisca, eu sempre falo que eu rabisco o português, eu gaguejo o português, porque é necessário, né, para a gente poder continuar fazendo, né, a luta pelo direito da terra, a luta pelo direito da água, a luta
pelo nosso direito como povos indígenas, porque mesmo nós tendo a Constituição Federal, mesmo a gente tendo as leis que foram criadas, as leis da biodiversidade e tudo mais, a gente ainda sofre até hoje, né, essa perseguição. Né? Porque vocês indígenas, vocês são muito vulneráveis. Não, mas a gente também está nesses espaços, né, trazendo essas nossas ciências indígenas. Essa ciência indígena que a gente carrega, ela não vai ocupar essa ciência ocidental, porque, como eu coloco, né, nós somos vários cestos, né, então as ciências hoje precisam se cruzar, né, para fazer esse, né, cuidado que hoje a gente está sofrendo, que é essa coisa de mudanças climáticas. Né? Então, a mudança climática hoje ele não é um problema só dos povos originários, ele é um problema de todo quem habita esse planeta. Né? Então, hoje eles falam, é importante a gente falar de reflorestamento. Quanto tempo que tem os ambientalistas falando disso? Né? Então, aí, não, mas é o indígena que tem que fazer. Não, mas a gente está fazendo, a gente sempre fez. A gente tem várias décadas de colonização, né? A gente tem século de colonização, a gente continua fazendo, né, essa coisa de cuidar do território, olhando que a terra ela é nossa mãe, olhando para a água, né, que ela é a vida, olhando para a mata, que ela é a nossa vida. Os pássaros fazem parte da nossa vida. A gente está falando que eles também, né, fazem parte do nosso contexto como ser humano, mas aí, né, a cidade vai crescendo, né, então a gente acaba ficando nesse problema que hoje a gente está, né, com essa quentura. Né? Então, quantos anos que os grandes cientistas que falam português, que escrevem português, que estão na universidade, que estão produzindo livros, que estão produzindo ciências, e vêm alertando, né, isso não é o suficiente. Né? Então, hoje, nós, como indígenas, também estamos nesses espaços para dizer, gente, precisamos reflorestar as nossas mentes, nossos métodos de viver, nosso método de sonhar o nosso futuro, porque o futuro é tudo é hoje, o futuro não é amanhã, o futuro é agora. O que eu estou fazendo agora? O que eu penso agora como pessoa? Né? Então, as ciências indígenas elas estão nesse contexto, né? Trazendo esse reflorestamento de mente, né? Trazendo que nós, né, mostrando para vocês nossos rabiscos, como eu coloco, né, os meus cestos de conhecimento também, como cura, como cuidado, como resguardo que a gente está fazendo também. Né? Durante a pandemia, a gente deu a resposta para todos outros seres humanos, para os melhores países desenvolvidos. A saúde indígena ela é coletiva. A saúde indígena ela não é como... Muita gente tem plano de saúde individual. Nosso plano de saúde é coletivo, que parte da natureza, que parte da margem do rio, que parte do caminho da roça, que parte da roça, que parte do quintal. Né? Então, hoje eu tenho uma fala que eu falo, o quintal que cura. Né? Então, a gente estava num plano, né? Me lembro de um plano diretor de 2023, aqui em São Paulo, e perguntaram, qual seria o plano diretor, Eli, que você pensaria aqui? Eu falei assim, janelas que curam, porque o que tem muito aqui é prédio. Né? Então, eu não tenho outra coisa, assim, acho que uma janela verde, eu não sei que tipo de chá que vocês tomam, na época eu não sabia qual era chá, né? Agora eu já conheço um monte de chá aqui dos paulistanos, então dá para você plantar aquele plantinha lá para você tomar um chá, né? E fazer janela que cura, porque eu não tenho terra. Né? Então, onde que vocês vão plantar? Então, era isso que eu trago, né, um pouco essa nossa reflexão, né, de ver nós como povos indígenas, não pessoas vulneráveis, mas sim parte dessa sociedade, né, porque nós estamos compartilhando para a criação de várias ciências. As vacinas, né, que foram criadas veio do nosso território. Né, muita coisa que hoje tem veio a partir do saber ancestral dos povos indígenas, seja ela dos Baré, Bani, né, do Xingu. Né? Então, vários conhecimentos que se tem hoje nesses espaços, ela tem uma ancestralidade, né? Que é
a originalidade dela, né, que é desse povo, né, que é esse povo que não é reconhecido, né, é um povo que ainda está na luta, né, mesmo que a gente está nesse século que eles falam, né, um século da modernidade, um século de tecnologia, né, mas a gente também temos nossas tecnologias indígenas, né? Então, nossas tecnologias indígenas são as nossas mães, né? E aí a gente parte, né, da oralidade, que essa oralidade ela precisa ser vista como uma ciência também nesses espaços, né? Então, cada um de nós tem uma forma mais preciosa seria a ciência da oralidade, porque a partir dela a gente consegue repassar para muitos e muitos e muitos, né? Então, a escrita hoje, né, muita gente hoje ouve tal de podcast, né? Então, a gente precisa fazer nossos velhinhos, né, nossas velhinhas, que são nossas parteiras, nossos benzedores, nossas raizeiras, também falar sobre essas curas, né? Então, como eu falei, eu não consigo colocar minha planta na venda, porque, como bem falou o nosso companheiro, né, dizendo que tudo tem que ter patenteado para poder vender, tem que ter Anvisa para aprovar, né? Então, a gente não faz isso, né? Inclusive, a gente tem vários livros, a gente fez um livro no ano passado, A Memória das Mulheres, e a gente colocou que o livro não seria vendido, porque é um livro das mulheres, é uma memória das mulheres. Então, a gente não vai vender memórias. Então, a gente deixou o livro, não foi para impressão, a gente deixou em online, né, com esse sonho de que a gente não pode vender tudo. A gente tem que pensar também no futuro, né, que é resguardar esses territórios, né? Então, é isso que eu tenho a contribuir, né? Quero agradecer também qualquer questionamento também, né? Então, assim, dizer para vocês que hoje eu sou doutoranda, né, na Faculdade de Saúde Pública, na USP. Também eu sou a primeira mulher indígena, né, a estar nesse espaço, né, da saúde pública e falando assim, conversando com o SUS, né, conversando com acadêmicos, conversando com os professores, conversando com os médicos, né, que passam pelo laboratório, né, que passam por essas coisas de estágio, né, nesse espaço de quatro paredes, né? Então, meu estágio não está no quatro paredes. Meu estágio está num território vasto, né? Meu estágio ele é um espaço de floresta, de roça, né? De margem de rio, mas também que eu produzo a cura, eu produzo o bem viver, né? Eu produzo o cuidado e o resguardo também, né? Que muitas vezes aqui o médico recomenda isso, né? Para você se curar precisa caminhar. Para você curar você precisa pegar o sol. Para você curar você precisa fazer não sei o quê. Coisas que nós indígenas a gente faz, né, há décadas, né, que a gente é parte da nossa cultura, né, que doença não é só quando você está com dor no corpo, né? Então a gente tem que curar essa doença antes de ficar doente, né? A gente tem que se resguardar antes de ficar doente. Não só quando você vai fazer aqueles exames que é rotineiro, que chamam, né? Sim, aí de rotina, aí que você vai fazer a cura, né? Sim. Então, nós, povos indígenas, a gente cura a cada momento, a gente está fazendo cuidado, resguardo, né? A partir dos nossos conhecimentos, né, que a gente tem, que são as nossas ciências indígenas. Sim. Então, era isso, muito obrigado. Qualquer qualquer coisa. Tem muita coisa, várias perguntas ainda. Obrigada, Elisângela. Eu acho que vocês fazem uma conexão muito bonita, né? Quando o Gabeira começa falando do biopirataria e dessa dificuldade que a gente tem de convivência entre um saber que vem do que a Elisângela traz, de que a saúde pública dos povos indígenas é coletiva, e como isso pode ser comercializado e vendido e utilizado para enriquecer tantas pessoas. E aí, Gabeira, eu queria te trazer de novo para a conversa, num sentido de que você é uma voz extremamente importante na luta ambiental, né? Foi uma das pessoas aí que trouxe
não só como político, né, mas também como ativista, a importância da gente olhar para essa pauta há muito tempo atrás. E aí a Elisângela trouxe, né, nós, povos indígenas, já estávamos lá fazendo. E aí eu acho que a gente tem visto um mundo se unir, que é ver as pessoas indígenas mais presentes em lugares de ciência ocidental. E aí eu falo ciência em vários sentidos. A ciência política, institucional, a gente tem visto essa diversidade chegar, com um espaço de fala em organizações importantes, a PIB aí crescendo e ganhando cada vez mais voz. Como você, agora, nesse lugar de observador, de escritor, de jornalista, vê a importância dessa chegada para tentar, inclusive, incidir nesses avanços que você mesmo disse que ainda é tão lento em relação à patente, a modos de distribuição, ao enriquecimento? Como você vê a importância dessa chegada cada vez maior, ainda muito tímida, mas maior, considerando o que a gente conhece da história do Brasil? Olha, você, na verdade, me pede para fazer uma avaliação, não é, de como está a situação, se nós estamos avançando ou não. E aí, então, eu peço licença para sair um pouco daqui e ir um pouco para o mundo. Tá? E nós vivemos hoje no mundo um momento de grande regressão. E essa regressão em relação às aspirações ecológicas. Tá? Essa regressão é determinada principalmente pela retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris e da possibilidade de dialogar com os outros países sobre uma saída comum para os grandes problemas que nós temos. E como se não bastasse essa saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, os Estados Unidos também, de uma certa maneira, tiraram o corpo da Aliança Atlântica, da OTAN. E, com isso, os europeus passaram a se preocupar muito, nesse momento histórico, em aumentar os seus orçamentos militares. A Alemanha, por exemplo, é um país que tinha regras muito rígidas sobre endividamento, sobre crescimento dos gastos orçamentários. A Alemanha resolveu flexibilizar esses gastos para poder melhorar os seus exércitos, suas armas e tal. A França, da mesma maneira. A Espanha, da mesma maneira. E, quando eles fazem isso, eles fazem esse movimento, realmente eles retiram também muito do potencial que eles teriam para contribuir na luta contra o aquecimento global. Então, você tem um grande ator se demitindo, que é os Estados Unidos, e outros grandes atores, pelas circunstâncias, retirando um pouco o seu ritmo. Isso traz muitas dificuldades. Não é? Traz dificuldades porque a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, ela não é uma retirada única. Ele também, os Estados Unidos, se retiraram da ajuda ao desenvolvimento e ao combate à desnutrição, combate à fome. Então, com essa retirada dos Estados Unidos da ajuda à desnutrição, eles eram responsáveis por 1/3 da ajuda alimentar no mundo. E os cálculos da Nature, uma revista séria até, mostram que esse forfait americano, essa saída americana, pode implicar na morte de 170 mil crianças por ano de fome. E 170 mil crianças morrendo por ano de fome são 30 vezes o número das crianças que morrem agora em Gaza, bombardeadas por Israel. Então, é uma situação muito difícil. E, evidentemente, que ela repercute no Brasil. Repercute no Brasil. Nós agora faremos um encontro em Belém para falar exatamente da articulação mundial contra o aquecimento global. E nós vamos ter dificuldades para articular todo esse processo, conseguir avanços. Né?
E, no momento que a gente não está conseguindo avanço, a situação da Amazônia também não é tão tranquila, né? Nós conseguimos, evidentemente, reduzir um pouco o desmatamento, mas a redução do desmatamento foi acompanhada por um aumento do número de queimadas em áreas próximas ao próprio desmatamento. E esse aumento de número de queimadas é também muito grave, né? Então, nós estamos com mais queimadas na Amazônia e estamos com dificuldade de ter um projeto que proteja a Amazônia, que proteja o Pantanal, que proteja a Mata Atlântica nesse momento, né? E nos falta também dinheiro e nos faltam também parceiros internacionais, exceto para a Amazônia, que tem uma ou outra ajuda da Noruega e da Alemanha. Então, é um momento muito delicado, né? Porque o aquecimento global não para. Ele continua avançando e ele se manifesta através de eventos extremos, grandes temporais, grandes furacões. Então, a gente está vivendo essa situação sem poder se preparar para as consequências que nós estamos esperando aí. A primeira delas é exatamente o número maior desses eventos extremos. A segunda é a questão do aquecimento do mar, né? Então, com isso, a gente continua aí tentando segurar um pouco na Amazônia. E olha que eu te falei de 2 problemas da Amazônia. Eu te falei do desmatamento e te falei também das queimadas. Mas existem problemas na Amazônia que a gente não consegue nem chegar perto, né? Um deles, por exemplo, é o contrabando de animais silvestres. É um contrabando intenso de animais silvestres que vai tirando a vida da Amazônia. E, mais ainda, como os animais silvestres são contrabandeados e vendidos nas cidades e saem numa situação de estresse muito grande, engaiolados, em viagens dramáticas, eles estão muito abertos, muito propensos à contaminação também, a doenças. Então, eles não só são um absurdo, uma violência contra a espécie animal, como são também um perigo para todos nós, porque grande parte das pandemias vem por aí, né? Vem através desse processo. Então, eu diria que o momento é muito difícil, que nós estamos mais assim vivendo o que eu diria um descenso, um refluxo do movimento ambiental, do que um avanço e uma tomada mais ampla de consciência. E como isso te toca pessoalmente? Como isso te toca pessoalmente? Do ponto de vista, você como alguém que tem essa pauta como com certa centralidade na sua vida e na sua carreira? Olha, as coisas me tocam pessoalmente na medida que eu fico frustrado, fico triste, mas, por outro lado, eu estou no fim da vida, né? O que está acontecendo aí, certamente o desastre total não vai me atingir, mas ele pode atingir meus filhos, minhas filhas, meus netos, as novas gerações. Então, eu tenho uma sensação de frustração, porque desde princípio de 70, que eu falo nesse tema, e eu achava que a gente poderia ter avançado um pouco mais do que avançamos. Nós ainda temos um país com muitas possibilidades, com recursos naturais muito grandes, podendo fazer uma transição energética na frente até dos outros. Temos um potencial muito grande, mas não estamos explorando esse potencial. Então, a sensação que eu tenho é de uma certa frustração, mas, por outro lado, eu tenho uma existência limitada, não é? A vida nossa acaba e você faz o que é possível, desejando que os outros continuem e segurem a onda, não é? É assim que me afeta.
E aí a gente vai para a Elisângela, que está segurando a onda e vai continuar segurando por um bom tempo, né, Elisângela? E eu vi em um dos textos que eu li sobre a sua trajetória que no momento que você decide começar a estudar, ir para a universidade, você ouve de algumas lideranças também do seu povo assim: ou você fica aqui, seja uma ativista, ou você vai para esse outro caminho. E você cruza essa ponte. E hoje, né, eu já estava aqui me preparando para perguntar, você está nesse doutorado na USP em relação à saúde, a saúde coletiva. Como você vê essa importância de cruzar essa ponte e ocupar essa cadeira? E quais desafios, ao mesmo tempo, você enfrenta pessoalmente nessa dança? Falar dessa dança, né, de movimento indígena, desde os 14 anos eu estou no movimento indígena, né, então comecei em 1993, quando eu tinha 9 anos de idade, mudei para a cidade, né, então meu território não tinha escola, né, e eu vim para a cidade, né, para São Gabriel da Cachoeira, que é o município, para continuar o estudo. E aí eu acompanhava muito a luta do movimento indígena em pauta de demarcação da terra indígena. Então, nessa época, estava implementando o Instituto Socioambiental, ISA, né, dentro do meu território. E aí a minha mãe, ela não tinha muito trabalho na cidade, né, então ela virou ser artesã, né, pelas freiras. Na época, a São Gabriel era coordenado pelo pessoal das freiras, né, os padres que catequizavam a gente e tudo mais. Então, a gente trabalhava com eles. E aí, a gente, ao mesmo tempo que o padre colonizou, né, a gente, obrigou a gente a falar português, ir para a escola, né, mas, ao mesmo tempo, foram os que nos ajudaram também a construir o movimento indígena. Né? Então, eu falo, vocês mesmo ensinaram a gente a falar português, a escrever, e aí agora a gente está falando e escrevendo. Né? E aí eu vou para esse movimento indígena, eu acompanho a criação do Departamento de Mulheres do meu território, né? E eu acompanho também a criação do Departamento de Jovens. E aí nós mulheres nós não podíamos falar. Quem falava era o homem, né? Então não, por que você não fala? Não, meu marido que vai falar. Então a gente está nessa luta, né? Nós também queremos falar. Nós também temos nossas plantas, nós que somos cuidadoras da roça, nós que parimos filho, por que a gente não pode falar? Então, a maior parte da demarcação da terra indígena mostra a luta dos homens indígenas, e não mostrava nossa luta como mulher. Mas só que, quando eles iam para Brasília, iam para Manaus, quem que ficava para cuidar do território? Era a mulher. Ela que ficava para pescar, ela que ficava para cuidar do filho. Então, isso me incomodava bastante. Né? Eu falei, não, nós também temos que fazer isso. E aí, quando eu entro para o movimento, aí disseram. Né? Então, eu passei para fazer uma graduação em Educação Escolar Indígena. Aí, Eli, você escolhe. Ou você é liderança, ou você vai para a universidade, você é acadêmica. Eu falei, eu sou as duas coisas. Inclusive, na época, eu viajei para o Xingu, em 2019, para criar o Departamento de Mulheres. Olha que Xingu tem mais de 50 anos de existência. E eu fui lá, criamos o Departamento do Xingu, criamos no Oiapoque, criamos em Roraima. Olha que Roraima também tem 50 anos e, recentemente, tem coordenação de mulheres nesses espaços do movimento. Então, nossa luta, além de preservar a natureza, né, então, o nosso território, a demarcação da nossa terra, também é importante a gente lutar para a nossa existência como mulher indígena, porque, às vezes, a gente critica o ambientalista. A nossa fala é sempre assim. Ele sempre fala assim. Ambientalista fala assim, mas não é para ele que eu estou falando. Ele está falando assim, vamos defender a floresta, o rio, as folhas e os pássaros. E os seres humanos? A gente nunca ouve ambientalista falar das pessoas que estão dentro daquele território. A gente sempre ouve, a gente sempre brinca assim, né? Eles falam do gafanhoto, falam da barata, falam não sei de quem, mas não fala das mulheres, nem dos seres humanos, que são os principais que estão dentro daquele território lá, que estão cuidando, manejando, né, tudo isso. Né? Então, a gente sempre fala, agora na COP, né, vai ser em Belém, vocês têm que se formar, tem muito curso para as mulheres, para os jovens, para vocês ir para a COP. Não precisa de curso.
nós já somos detentora do conhecimento, do saber, o que a gente quer, o que a gente sabe fazer. Então, a gente sempre vem fazendo isso. A gente sempre vem manejando a floresta conforme nosso contexto territorial e o nosso povo. A gente não mata toda uma floresta. A gente faz o remanejamento da mata, a gente faz o remanejamento da matéria-prima, a gente faz todo esse cuidado, né? Então, a gente sempre fala entre nós mulheres, né, que essa COP que está acontecendo, esse daí é para quem tem dinheiro. A gente sempre fala isso. Então, assim, né? Eu sei que está gravando. A gente... Está gravando, vai para o YouTube. Vai para o YouTube. Então, esse é para quem tem dinheiro. E nós? A gente não tem, né? Então, a gente vai ficar aqui e a gente vai continuar lutando para isso e mostrando também que a gente estamos resistentes, né? Que nós estamos falando do passado, que nós estamos falando do presente e que nós estamos falando do futuro, né? Então, que nós estamos cuidando do que a gente tem. Né? Mas nem por isso a gente tem que ser visto como menores, né? Então, nós somos do mesmo cesto. Né? Então, nossos conhecimentos, eles são conhecimentos circulares, não são conhecimentos que a gente adquiriu no quatro paredes. É um conhecimento que a gente adquiriu. A gente sempre fala, né, que a gente pare o filho, mas quem educa são as avós, bisavô, né, as tias, e nós, como pai e mãe, só orienta. Né? Então, eles que vão passando o conhecimento para eles. Por isso que a gente fala que o conhecimento ele é um conhecimento circular. Né? Ele não é um conhecimento que a gente adquire na universidade. A gente vem para esse mundo porque é necessário que nós mesmos falamos por nós, né? Não, a gente não quer mais que outra pessoa fale, mas a gente sempre fala. Os que falaram por nós foram que seguraram a barra, porque eles também sofrem até hoje. Eles não são vistos, né, como pessoas que lutaram para manter as terras demarcadas. Os antropólogos, os cientistas sociais, os ambientalistas, né, que lutaram para manter as nossas terras demarcadas, eles sofreram bastante perseguição e até hoje sofrem perseguição. Nós sempre falamos, né, que são nossos irmãos que estão no outro cesto. Né? Então, nossos irmãos que estão nesse cesto, eles lutaram bastante para se manter essas letras, né, que a gente não sabia escrever, mas que a gente sabia falar e que a gente sabia o que a gente queria. Né? Então, quando eles iam lá escrever, desenhar mapa, a gente que era cortador da trilha para mostrar, para desenhar mapa, onde é o nosso limite, onde é o nosso território, onde fica Caranã, onde fica as nossas madeiras de lei, né, onde ficam as plantas, porque nós não fazemos roça em qualquer lugar. Então, as pessoas acham que os indígenas têm muita floresta, fazem roça. Para que querem tanta terra? Ninguém tem muita terra. Porque a terra que a gente tem, a gente sabe aonde é terra boa para fazer roça, a gente sabe aonde a terra tem que permanecer intacta, sem mexer, porque lá é a terra que a gente vai cuidar, resguardar, porque lá está a nossa ancestralidade, lá é um lugar sagrado, lá que a gente nasceu, então a gente não vai mexer naquele lugar. Então, a gente tem essa ciência que a gente já carrega com a gente. Né? Então, a gente sempre fala, vamos sempre para a universidade, vamos reflorestar, vamos compartilhar, vamos aprender também, trazer as coisas para o nosso território e levar o nosso para eles também. Mas tem coisa que a gente não vai fazer. Nunca a gente vai falar e nem escrever, porque também ele é um método de nós podermos cuidar e resguardar naquele espaço que a gente está. Então, nem todo o tempo eu vou estar em São Paulo. Né? Então, tem coisas que eu vou ter que estar lá na minha casa, na minha roça, no meu território. Eu não posso contar, porque também ele é uma maneira de me cuidar e de me resguardar dessa sociedade, né? Que não é fácil. A sociedade ela é muito machista, seja ela no mundo ocidental, seja ela no mundo indígena. Né? Essa coisa de paternalidade que teve, né, através da colonização, ele machuca e continua machucando. Nem todas as mulheres têm essa voz de falar, essa autonomia de falar, essa autonomia de escrever, essa autonomia de compartilhar. Né? Então, a minha luta ela veio assim, rebolando vários espaços, indo para vários estados,
né? Eu tive a oportunidade também de ir para a Suíça para falar, né, o que eu queria, o que eu pensava. Em 3 minutos, o que eu vou falar? Sabe? Então, assim, você tem que aprender a falar em 3 minutos, né? Então, é muita coisa para nós, como indígena, ver esses espaços e você tem 3 minutos de fala, né? Então, a mesma coisa que estão falando, né? Vão para a COP, tem que ter 3 minutos de fala, 5 minutos de fala, senão vai cortar o microfone. Eu nem vou, eu vou ficar aqui no meu território melhor, porque eu não estou treinada para isso, eu sempre falo isso, eu fico rindo. Eu escrevi, acho que vai sair, eu sou pesquisadora da sociobioeconomia, né? E aí, Eli, tu vai para Belém? Eu disse, fazer o quê? Aí, vai ser de 3 minutos, vai, então não vou. Gabeira, você vai para Belém? Você vai para Belém, Gabeira? Você vai para Belém? Conta para a gente das suas expectativas, que da Elisângela a gente já está sabendo. Vou para Belém, mas não sou muito otimista quanto à atmosfera internacional. E eu fui muito a essas conferências e comecei a duvidar delas. Sabe? Gasta-se muito dinheiro, passagens de avião, muita gasolina, né? Polui-se muito, mas os resultados são um pouco interessantes. E, no caso de Belém, especificamente, está havendo uma coisa que me amedronta muito, que é o fato de que eles estão querendo ficar ricos numa semana. Então, estão começando a cobrar 50 mil reais por um apartamento, 10 mil reais por um quarto de hotel, coisas que são completamente fora de propósito. Então, eu temo pelo sucesso da conferência, porque, além da situação internacional não estar muito boa, eles estão com uma tática lá em Belém de uma vontade de aproveitar muito rapidamente e que eu acho equivocado. O ideal era mostrar a cidade como uma cidade simpática, aberta, para que as pessoas viessem sempre visitá-la. Muito obrigada. Acho que a gente chegou ao final dessa primeira etapa e agora entram vocês, que estão aqui junto com a gente. Gostaria de saber se já temos perguntas na fila. Temos. Temos 2 perguntas aqui na frente, então, para a gente começar essa roda. Vamos lá, então. Parabéns, felicitar vocês aí, gostei muito desse encontro. Meu nome é Otávio de Barros. E, ouvindo a Elisângela, eu fiquei refletindo sobre a questão fundamental de hoje, nesse mundo em regressão, como diz o Gabeira, né? Que é da transmissão intergeracional de ideias e saberes. Hoje em dia, isso vem se perdendo de uma maneira impressionante. Está entrando muita areia nessa transmissão intergeracional de ideias e saberes, muito possivelmente em função dessa perda de liberdade cognitiva que nós estamos assistindo com essa algoritmização da vida, né? A curadoria das nossas vidas tornou-se uma coisa meio algorítmica. Então, eu fico muito preocupado com a capacidade de nós continuarmos essa transmissão intergeracional de saberes e de ideias e de valores, né? E eu queria ouvir vocês dois sobre esses riscos que nós temos, que é uma coisa fundamental, no seu caso, óbvio, né? E fundamental para nós outros também, que não somos povos originários, né? Eu vejo esse um dos maiores riscos da humanidade hoje, essa perda de liberdade cognitiva e essa areia que entrou nessa transmissão intergeracional de valores. É esse comentário. Quem quer começar? Pode ser, Elisângela? Essa é uma das questões que eles sempre me perguntam, né, sobre isso. Aí eu sempre gosto de responder assim:
Aí eles sempre falam: Eli, você está na universidade para quem? É para você ter certificado? É para você fazer o quê? Aí eu falo: eu estou assim, a minha preocupação sempre era: para quem que eu estou fazendo essas coisas? Aí, um certo dia, eu conversando com a minha mãe, a gente conversando em Engatu, aí a minha mãe disse: desde que tu é criança, tu está estudando. Tu casou, continua estudando. Tu tem filho, continua estudando. Tu já vai ter neto, tu ainda está estudando. O que mais que tu vai estudar? Ela dizia, né? Aí eu falei assim para ela: mãe, mas eu já sei o que eu estou fazendo. Aí ela falou assim: o quê? Eu falei: eu estou escrevendo para nós mesmos. Sabe por quê? Eu falei: porque hoje em dia, eu falei para ela, parece que nós, mãe, assim, a gente está perdendo nossos filhos para o mundo da escola, como você falou, né? Então, o que eu aprendi com a minha mãe, os nossos filhos hoje não têm mais esse tempo de aprender com a gente, né? Então, por causa disso, eu falei: eu preciso escrever, eu preciso rabiscar para deixar para essas crianças verem, esses jovens verem, e essas mulheres indígenas também ver a importância da oralidade, que a gente ter essa conexão, não perder o nosso filho para o mundo da escola, né? Porque o outro que educa seu filho, eu sempre falo, né? Desde os 4 anos a criança já vai para a escola. E que momento que você, como indígena, vai estar falando, ensinando a plantar, ensinando o nome das manivas, ensinando todo lugar, né? Porque a escola já foi implementada na nossa aldeia. Então, por isso, né, que é importante que a gente também possa escrever, né, e também falar a importância da oralidade. Então, na minha tese, eu penso muito isso. Não sei se eu vou conseguir, que a minha tese tivesse uma parte de rabisco e outros que seria com áudio, por causa que a minha mãe ela não fala e não escreve o português, ela só fala a língua indígena. Então, a importância da oralidade, sabe? Só que, como o mundo acadêmico, ele só quer coisa escrita, formato lá na BNT, não sei o quê. Mas eu vou ver o que eu vou fazer, né, para colocar, pelo menos numa parte da tese, essa importância da oralidade, né, porque através dela é que nós, povos indígenas, a gente consegue fazer a transmissão dos conhecimentos, e é por isso que não se perderam, porque se não fosse, elas tinham se perdido também, várias delas. E como a gente perdeu, né, por causa desse mundo que a gente vive hoje. Obrigada, Elisângela. Olha, essa questão que você colocou talvez desse um outro debate da mesma extensão desse, da mesma profundidade. Hoje, quando nós estamos vindo para cá, nós tivemos uma rápida discussão sobre isso. E, evidentemente, que nós estamos no auge de uma revolução digital, tá? Uma revolução que está transformando todos os caminhos, todos os métodos de aprendizado e também as relações. Na verdade, essa linguagem, hoje, é uma linguagem muito especial. Você observa, não sei se você viu a série Adolescente, você observa que o filho do detetive fala com ela: você não está percebendo, mas eles estão conversando com esses emojis aqui. Isso aqui significa isso, isso significa aquilo. Quer dizer, ele não conseguia nem detectar o que estava sendo dito ali, entende? E realmente mudou muito o modo de se comunicar. Até na política mudou. Hoje a linguagem política, eu tenho lido livros sobre isso nos Estados Unidos, é a meme, entende? As memes transmitem muito mais uma ideia e um caminho do que o discurso político clássico. Além do mais, como as pessoas passam grande parte do tempo tocando no celular e passando de uma coisa para outra, as cabeças, o cérebro mudou. O cérebro de hoje talvez não seja mais como o cérebro de antigamente. Ele é muito mais disperso, muito mais resistente à profundidade e ao trabalho persistente. Então, você tem que trabalhar com todos esses elementos
para poder transmitir alguma coisa. Então, nós, que somos os mais velhos, né, nós temos que aprender toda essa situação, tentar decifrá-la e, através dela, tentar comunicar, porque não é mais possível que nos ouçam como vocês estão me ouvindo agora. Já não é mais o caminho que se chega a eles. Sou eu. Meu nome é Marcos Eduardo. Boa noite, em primeiro lugar. Elisângela, Semaiai, Gabeira. Gabeira, tomando a primeira parte da tua intervenção, e é mais uma curiosidade, você vê com bons olhos a bioeconomia em termos de soluções sustentáveis ou tem esse risco aí de pirataria, de a gente descobrir algo e esse algo for parar lá fora? Você vê com bons olhos a bioeconomia? Eu vejo como uma grande solução econômica, uma grande possibilidade para a Amazônia. Mas, por isso, é que existe um trabalho muito grande para regulamentar, não é? Uma bioeconomia que leve em conta os povos que estão lá, não é? Que leve em conta o conhecimento produzido lá. Mas o potencial é muito grande. Você imagina, a Novartis, na época, eu fui contra, não é, a presença da Novartis lá, mas se você tiver uma grande empresa de pesquisa trabalhando lá intensamente, você vai ver que muitas plantas, muitos princípios ativos podem ser desenvolvidos ali. É possível que exista solução para muitas doenças ali, não é? É possível que existam também soluções até alimentares que estão fora do nosso alcance. Então, eu acho que a bioeconomia é uma possibilidade muito grande. Eu acho que alguns resultados já são grandes. O açaí, por exemplo, é um sucesso, né? O açaí é um sucesso em termos de consumo nacional, é um termo de sucesso em termos de exportação, né? E outros produtos podem ter o mesmo destino, né? A castanha também tem uma grande possibilidade, e são todos produtos que você pode trabalhar com eles de uma forma sustentável. Quanto à descoberta de princípios ativos, eu acho que vale a pena investir. Mas a única coisa que eu gostaria é que esse investimento fosse calçado numa legislação internacional e nacional adequada. Como eu te disse, nós tivemos uma convenção em 2002, tivemos em Nagoya, no Japão, um protocolo em 2015, estamos avançando para ter uma espécie de quadro legal, quadro jurídico adequado para que essa exploração se faça. Aí, então, é possível atrair e fazer com que avance. Eu acho que é um caminho para a Amazônia e é um caminho também para a população da Amazônia. E tem uma outra coisa que é um sucesso, que é o trabalho da Elisângela, que está lá fora, na mesa. No final, aqui, a gente vai ter um momento de autógrafo, mas eu preciso dizer que essa gargantilha aqui é feita por Elisângela. Aproveitei esse momento para fazer uma publi, porque está lá fora. Passem lá. Afonso, por favor. Gabeira, muito obrigado por esse tempo aqui conosco, tá, gente? Essa série foi ótima e está encerrando de forma brilhante. Mas a minha pergunta é prática, Gabeira, e também para você. Tudo isso que aconteceu de avanço passou pelo plano político, de alguma forma pelo parlamento. Eu queria que vocês falassem um pouco desse campo hoje em dia. Ainda mais você que foi fundador do Partido Verde, né? Campo político? Na prática. Olha, não sei se a política hoje pode fazer muito por essa situação. Quer dizer, a política hoje ela tem uma composição difícil. As ideias ecológicas do Partido Verde e tal, elas se difundiram, mas o instrumento Partido Verde se dissolveu praticamente. Nós temos alguns avanços. Por exemplo, se você compara o governo que está aí com o governo que saiu, nós temos avanços reais.
Por exemplo, nós temos o Ministério dos Povos Originários. Não faz muita coisa, para dizer a verdade, mas está lá. É uma coisa que está aí, entende? Nós temos também uma preocupação do Lula, quando ele fez o primeiro discurso no Egito. Ele falou da necessidade do Brasil ocupar esse espaço como um país líder no mundo, na questão ambiental, e se comprometeu com a questão ambiental. E trouxe a Marina, que é também uma pessoa comprometida com esse processo. Mas, como eu te disse, nós estamos tendo algumas derrotas. Nós avançamos na luta contra o desmatamento, mas estamos perdendo na luta contra as queimadas. Há coisas na Amazônia, eu mencionei a ela agora, a exportação ilegal de animais, mas há outros problemas na Amazônia que nós não estamos dominando bem. Um deles é o crescimento do crime organizado e a articulação do crime organizado na Amazônia. Ela ficou muito mais sólida do que as defesas do governo. Então, para a política avançar, seria necessário que o Brasil realmente dissesse: olha, eu vou ser um líder no mundo e vou tomar algumas medidas aqui que são decorrentes dessa liderança. A primeira delas é você encaminhar a transição energética, que o Brasil precisa encaminhar essa transição energética. Nós somos avançados nesse campo, mas precisamos avançar mais. Passar por uma energia limpa, não é? Uma energia barata, limpa, abundante, que pode ser um caminho para o Brasil, porque isso vai atrair muitas empresas do mundo inteiro que precisam dessa energia abundante, barata e limpa, porque elas querem também limpar a sua imagem. Entende? Então, essa transição energética é um problema essencial, tem que ser encaminhado. O governo fala nisso. E, às vezes, de vez em quando, criam alguma coisa nesse sentido. Mas não é assim aquela decisão, entende? Além disso, eu sempre falei, eu conheço o PT e esses partidos de esquerda desde muitos anos, muitos e muitos anos. E eles são muito desenvolvimentistas, eles são muito atraídos para a ideia do crescimento econômico, entende? E volta e meia eles dão uma escorregada nesse campo. Isso é muito comum nos países chamados comunistas, na Europa Ocidental, na Europa Oriental. Eles eram completamente desinteressados do meio ambiente. O problema deles era melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Essa é a questão essencial. Então, você vê agora, por exemplo, que o governo está hesitando, mas caminhando numa direção da exploração do petróleo na margem equatorial da Amazônia. Isso significa uma contradição. Uma contradição com a ideia de ser um líder mundial do meio ambiente, de encaminhar a transição energética. Mas eles têm um certo fetiche pelo petróleo. Me lembro quando surgiu o pré-sal, eles diziam: o pré-sal vai salvar o Brasil, vai colocar o Brasil no primeiro mundo, o pré-sal vai resolver o problema da educação, vai resolver o problema da saúde, tudo isso vai ser resolvido pelo pré-sal. Não aconteceu nada disso. E agora eles estão dizendo: não, a exploração da margem equatorial da Amazônia é que vai nos dar recursos para nós fazermos a transição energética. A transição energética depende... Então, eles criam essas fantasias para atender a um impulso muito forte dentro deles, que é o impulso pelo crescimento econômico e pela melhoria imediata das condições materiais da população, entende? Então, nós estamos nisso. E, do outro lado, é a barbárie. Não é? Bolsonaro, a direita, é a barbárie. É o Trump, é a barbárie. Eles negam o aquecimento global e acham que a Amazônia devia ser asfaltada, né? Que os índios deviam se integrar na sociedade branca. Eles têm uma visão
catastrófica. Não é? Eles negam o futuro das comunidades indígenas, legam a Amazônia como um recurso fundamental do país. Então, nós, não quero ser muito pessimista, mas aqui no Brasil a gente vive entre o atraso e a Idade Média. Não é? No momento, nós estamos sendo governados pelo atraso, estamos muito satisfeitos. Elisângela, para você também responder a mesma pergunta feita pelo Afonso. E aí eu acho que eu vou trazer adicionar um pano de fundo a essa pergunta. Né? A gente está hoje gravando dia 15 de abril. O acampamento Terra Livre encerrou nos últimos dias, né? E a gente viu, inclusive, cenas de violência contra a deputada Célia Chacriabá, né? Que foi ali atingida pelo contingente policial, uma repressão violenta à movimentação. E ela disse uma frase que me marcou muito, que é: os meus olhos estão morrendo de dor por conta do spray de pimenta e tudo mais. Então, acho que trazer para essa pergunta em relação ao cenário político e a essa política institucional, como você vê, a presença cada vez, não posso dizer cada vez maior, mas mais representada de povos indígenas e também de organizações, movimentos cada vez mais estruturados nessa lógica mais de o jeito branco de se fazer, né? Como é essa incidência para você? Eu sempre falo que, quando eu converso sobre política, né? A política, quase nós, mulheres indígenas, a gente não fala sobre esse termo, né? Mas, recentemente, a gente colocou em pauta a política também para falarmos, que é necessário falar. Então, a política partidária, no Brasil, nenhuma delas foi criada pensando nos povos originários. Então, a política em si, ela tem o foco dela é o capitalismo. Então, ela não pensa assim na estrutura de como é que esses povos vão se organizar. Não só os povos indígenas, mas todos os povos, né? Então, quando eles criam o Ministério dos Povos Indígenas, e os povos indígenas vão e assumem, e aí eles dizem assim: a gente continua sendo liderança. A gente fala assim: vocês não são líder. Vocês são governo. E governo é uma coisa, líder é outra coisa. Então, quando eles vão para... A gente cria a bancada do COCA, eu participo da criação da bancada do COCA, com esse intuito das mulheres ir para essa luta, de lutar por esses territórios de fato. Porque os homens sempre lutaram, né? Mas só que, como elas falaram, né? Elas sempre falam assim, que o sistema ele é tão burocrático, ele é tão duro, que a gente não tem como vencer. Aí eu sempre falo assim: mas quem que criou tal de sistema? Né? Porque quando elas chegam lá, não dá para fazer isso porque tem lei. Não dá para fazer isso porque tem artigo. Não dá para fazer isso porque tem inciso. Não dá para fazer isso porque tem não sei o quê. Sabe? Então, tudo está travado nessa parte de Congresso, né? Deputado estadual, deputado federal, vereadores, prefeitos. Então, a gente não sabe como nós, povos indígenas, nós não somos... Ninguém sabemos o que cada degrau faz. Esse é um desafio para nós ainda. E aí, às vezes, a gente diz assim: você vai ser deputada, mas você não sabe nem o que você vai fazer lá quando você chegar. Então, aí elas sempre dizem que é muito difícil nós ocupar esse lugar, porque é um lugar que não é nosso. Então, nossa visão é coletiva, nossa fala é coletiva. Aí eles falam que a gente não sabe falar, que a gente está pensando ao contrário do partido. Aí a gente já não se vê bem nós no partido, porque a gente está falando fora do partido, porque o partido ele tem um contexto, ele tem um histórico, a gente tem que respeitar aquilo lá, ele tem um objetivo, e é muito difícil a gente ocupar esse lugar do partido. Apesar do que a gente tem avançado algumas coisas, né? A gente tem esse ministério, a gente tem a FUNAI, que é governado pela nossa presidenta, né? Mas, como a gente falou, é governo. Ele tem lá já o arcabouço dele empedrado. O que nós vamos fazer? É muito difícil, né? Então, quando a gente viu sobre o petróleo, né, que tem aí na Amazônia, que o Lula fala, no último encontro das mulheres, com as mulheres do Oiapoque, estava tendo um estudo que mostrava
que, por causa daquela pesquisa que eles botaram tipo um veneno para pesquisar quanto que tinha de pressão lá, os bichinhos saíram e atacou a maior roças lá do pessoal. Ficaram com pouca produção de farinha, porque os bichinhos começaram a comer toda a maniva, toda a mandioca, né? E aí? Que política que a gente está pensando para esses territórios? A gente faz pesquisa, a gente diz que vai ter aquilo, vai ter isso. Nós vamos. Eu mesmo fiz várias campanhas para o Lula no podcast da Suma Uma, foi por isso que eu ganhei o prêmio em 2023, por causa disso, porque era um governo que faltava matar a gente também. E entre esse governo minimiza as coisas, mas a política ela é tão difícil de se vencer, porque eu falo que é uma política que chegou desde com a chegada da colonização, né? Com a chegada dos invasores. Então, o pensamento dela é a mesma coisa, só que já são de métodos diferentes. E aí, às vezes, a gente já está acostumado, eu sempre brinco agora, né? Sustentabilidade, primeiro. Aí, agora, é bioeconomia. A mulher indígena nem sabe o que é bioeconomia, mas aí o pessoal estão lá falando bioeconomia, e a gente falava geração de renda, a gente falava de sustentabilidade, a gente criou conceito, a gente organizou metodologias de como falar, de como abordar, e agora vem a palavra bioeconomia. E aí as mulheres, o que é isso? Aí a gente tenta casar as coisas, né? Política é assim, né? A gente tenta ir mostrando, né? A gente vai fazer isso, aí na hora ninguém faz, aí porque não deu, porque o sistema é aquilo, né? Então não deu para fazer, não dá para fazer. Essa é a opção que a gente tem para vocês, mesmo nós tendo parente representando nós, né? E a gente tem avançado, os movimentos sociais têm avançado, mas eu acho que os movimentos sociais a gente ficou muito na parte da oralidade. A gente não escreveu sobre nós. E a gente precisava escrever sobre nossas lutas, nossas demandas. A gente deveria ter publicado os livros, a gente deveria ter feito mais, sabe? Então, nossos movimentos sociais se deu muito na parte da oralidade. Então, com isso, essa sociedade não conheceu, de fato, nossas histórias, porque quem conheceu essas histórias somos nós mesmos, que estávamos aí presentes. E a gente precisou que tivéssemos pessoas para escrever e para organizar grandes seminários e compartilhar com outras pessoas, mostrar nossa luta e trazer mais outras pessoas para a nossa luta. Que nossas marchas das mulheres poderia ter marcha das mulheres do Brasil, não só marcha das mulheres negras, não só marcha das mulheres indígenas, não só marcha, mas é uma marcha das mulheres do Brasil. Aí, sim, nós estaríamos falando a mesma língua. É isso que eu tenho a falar. Obrigada, Elisângela. Eu acho que a gente está chegando ao final desse encontro. Mais uma vez, eu agradeço a Elisângela, agradeço a Gabeira. Foi um encontro muito frutífero e muito agradável. Agradeço muito, aprendi muito essa noite. Acho que a gente conseguiu fazer essa trança, essa conexão entre os saberes. A própria forma com que vocês foram conduzindo as salas fez essa confluência. Então, eu agradeço. Gostaria de saber se vocês querem fazer as considerações finais de vocês, para a gente poder encerrar o nosso dia de hoje, nosso encontro. Bem, eu não tenho assim consideração final. É como se eu estou agradecido pela presença de todos. Acho que foi uma excelente oportunidade para colocar essa questão. Fico muito feliz em ter encontrado a Elisângela e as suas posições. E acho que nós temos que continuar tocando o barco, né? O que nós discutimos hoje aqui é um tema interessante e permanente, que é o discurso científico e os saberes tradicionais, o encontro dos dois. Eu acho que eles devem se continuar dialogando, certamente, dentro desse, digamos assim, quadro jurídico que eu acho necessário. E a expectativa que eu tenho é de que a floresta, e não só a floresta, mas o mar também, o oceano, ofereçam inúmeras possibilidades econômicas, inúmeras possibilidades
de medicinais, inúmeras possibilidades que estão ainda escondidas, tanto no interior da mata quanto no fundo do mar. E que isso é uma esperança para todos nós, não só uma bioeconomia, uma economia verde, mas uma economia azul que possa, de uma certa maneira, mudar o caminho que a gente está tomando até agora. Eu quero agradecer também, quero pedir licença para falar na minha língua, depois eu vou traduzir, né? Amuquecatu, Muipenhê, Apigá, Cunhã, Pecueiteique, Yanerum, Ayambeui, né? Yanerecewara, Yande, Cunhentá, Mãe Aquaçá, Yanequitivara, Mãe Amandoaissá, Yanerum Dequiti, Yanembira Tassupiarã, Yanerimiariru Tassupiarã, Aé a mulher e cuique Quapituna. Aé a putamuquecatu, a muquecatu sem manha, a muquecatu sem embira, itapecatu taicu sessui, mas sempre é peaçu. Eu falei que eu quero agradecer a todos e a todas, os homens e as mulheres, que eu chamei de Cunhã e Apigá, né, que são mulheres e homens. Agradecer vocês por estarem esta noite aqui me ouvindo, né, a falar o que eu penso, né, do passado, do presente e do futuro, que eu, como indígena, eu estou aqui com o objetivo de compartilhar esses conhecimentos e reflorestar as nossas mentes, como todos, né, esses espaços, né, a gente vê eles como reflorestar a mente, reflorescer, reviver e reorganizar esses territórios por onde a gente passa. Muito obrigada, Cuecaturete. Boa noite, gente. Essa série do Sempre um Papo fica por aqui. Acabamos. Lá fora vocês podem pegar os autógrafos, né? E também temos os artesanatos da Elisângela para que vocês conheçam. Obrigada. Ainda, que você disse que o livro está vindo. Boa noite.